campo de um projeto, Festas do Espírito Santo da América do Norte, Ritual, Etnicidade e Transnacionalismo, que decorreu entre 2008 e 2013 nas províncias de Ontário, Quebec e Colômbia Britânica, no Canadá, e na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América. Coube-me aprofundar o trabalho de terreno no Ontário e no Quebec, que constitui o enfoque desta comunicação. Cerca de 430 mil luso-canadianos e descendentes vivem no Canadá, entre eles 69% no Ontário, na província do Ontário, 14% na província de Quebec e 8% na província de British Columbia, Colômbia Britânica. Isto segundo o censo de 2011. Entre 60 a 70 mil dos portugueses imigrados são açorianos, em grande maioria micaelenses, e vivem a maior concentração em Toronto, Montreal e Vancouver, respectivamente. Os imigrantes açorianos levaram as festas do Espírito Santo para a América do Norte, na Califórnia, a partir dos anos 1880. Atualmente, mais de 280 festas têm lugar anualmente na América do Norte, cerca de 200 nos Estados Unidos e 85 no Canadá, 58 delas no Ontário, 11 no Quebec, 7 na Colômbia Britânica, 7 na província de Alberta e 3 na província de Manitoba. As mais antigas festas no Canadá datam dos princípios e meados dos anos 1960, mas 2/3 delas foram fundadas nos anos 1970 e 1980. Na América do Norte, as festas são organizadas segundo 3 modelos, em percentagens parecidas para as duas áreas nacionais estudadas. No Canadá, 2/3 das festas são promovidas por irmandades independentes, por clubes e ou associações e ainda por bandas filarmónicas. E 1/3 são promovidas por igrejas, com grande percentagens de luso-canadianos. A notar, no contexto diaspórico, o papel acrescido da Igreja, do Clube, da Associação e da Filarmónica na organização das festas relativamente ao do mordomo nos Açores. Mas ser mordomo ainda implica contribuir com um donativo substancial para as festas no Canadá. As festas são organizadas pela primeira geração de imigrantes, com alguma participação da segunda, ou seja, gente de 40 ou mais anos de idade, a que se juntam muito poucos jovens fora dos dias da festa grande, cerca de 10%. Este é um tema preocupante para a comunidade, que vê o número de frequentadores das festas diminuir consideravelmente, facto agravado pelo papel preponderante que têm tomado algumas dioceses nas organizações das festas relativamente às irmandades. E agora passo ao quadro teórico. Shelton, em 2015, apoiando-se no trabalho de Sanches, muito mais cedo, enumera os elementos de base de romaria em Portugal continental que se assemelham às das festas do Espírito Santo. Enumera promessa, muito importante, organização por mordomia ou confraria e a gestão por uma comissão de festas que angaria fundos. No caso das festas do Espírito Santo, são as pensões de carne, pão e vinho compradas pelos irmãos, assim como os donativos em dinheiro, género e gados oferecidos por criadores, que constituem a base económica das festas. Sanches dá destaque à função económica da romaria, assim como a sua função de expressão e criação cultural, que de facto também se verificam nas festas do Espírito Santo. A festa é também fonte privilegiada de aprendizagem informal. Gerir economicamente e logisticamente uma festa, que pode ultrapassar 1 milhar de comensais, requer experiência e saber, de maneira a evitar o déficit na oferta da comida, da bebida e nas receitas. Uma irmandade cuja atividade anual não gira receitas está condenada a acabar. Segundo Sanches, a religião popular persiste porque a religião oficial condena certas práticas nas celebrações, em especial o excesso e as manifestações mais lúdicas e públicas de fé. No caso destas festas, podem incluir a promessa e a seleção pública do mordomo por inspiração divina, como também veremos mais tarde.
Como nos relembra Shelton, a religião popular anda sempre ligada à religião oficial, mas o que a define como popular é ser criada coletivamente de maneira informal e seguida pela maioria social e não só por grupos ou classes desfavorecidas. Ao conceito dinâmico de religiosidade popular proposto por Genzo, autora que percepcionou as crentes como agentes de mudança e criadores de significado face à tensão existente entre prática religiosa e popular, junta-se o conceito de anticlericalismo. Este é bastante mais arraigado no caso dos terceirenses, como também o constatamos no decurso do trabalho de campo. Tanto Leal como Sanches, que citam Caiuá e Duvigneau, estudiosos do ritual e do festival. Estes tempos de grande festa passaram a ser conceptualizados como momentos dinâmicos de afirmação social e de identidade coletiva. Segundo Leal, as festas do Espírito Santo na América do Norte são um instrumento para fazer, refazer e desfazer grupos e contextos de sociabilidades e de afirmar identidades em que se demarca o nós dos outros. Neste caso, entre açorianos e canadianos, mas também entre açorianos e continentais. As redes de sociabilidade são reforçadas através da oração, decoração, organização, ao juntarem-se para fazer compras e peditórios, cozinhar, celebrar, comer e limpar as instalações das festas. Trocas de tarefas, donativos e ofertas têm lugar entre amigos, no seio das famílias, igrejas, associações e circuito festivos. A sociabilidade cria-se a partir da residência ou do lugar de origem dos participantes. Nos Açores é a freguesia e a localidade, que são depois replicadas no contexto diaspórico das festas. Como constatamos no terreno, estes grupos que se criam em volta de um mordomo ou de um imperador, ou conjunto de mordomos, constam em média de 40 pessoas, que incluem a família imediata e parentes do mordomo, diretores das irmandades e suas famílias e ainda os irmãos. Geralmente, as irmandades funcionam durante o ano todo, pelas atividades de angariação de fundos e outras, o que cria no seio da irmandade o sentido de família alargada e de localidade, embora não exclua alguma fragmentação baseada em querelas e no narcisismo das diferenças, como chamou Leal. Estes fatores ainda ocasionam a formação de novas irmandades ou mordomia, como veremos adiante. Nesta comunicação, pretendemos mostrar que tipos de tensões existem dentro das festas e as razões que as subentendem, sendo as tensões mais importantes que constatamos no terreno entre a religião popular e oficial. Agora vamos falar diretamente das festas no Canadá. Toronto é a cidade da América do Norte com o maior número de festas e de irmandades, um total de 18. As festas do Espírito Santo, inseridas nas irmandades de igreja, são mais frequentes em Toronto e arredores do que no resto do Ontário e do país. Segundo os estatutos criados em 1978, que governam as irmandades da igreja na Arquidiocese de Toronto, que inclui toda a área metropolitana da cidade, aos padres compete o papel de presidente da Irmandade da sua igreja. Os micaelenses foram, em geral, mais receptivos aos estatutos. As 5 irmandades independentes da área metropolitana de Toronto são constituídas por terceirenses. No sudoeste do Ontário, são em menor número as festas de igreja. Ao serem consultados pelas suas 2 dioceses locais do sudoeste do Ontário, os padres resistiram à ideia de regulamentar as Irmandades do Espírito Santo. Se, por um lado, muitos irmãos em Toronto e arredores veem com desconfiança as poucas irmandades que têm sede própria ou celebram as suas festas em clubes, por outro lado, ressentem-se imenso quando o padre ou a diocese se mostra demasiado autoritário na maneira como lida com a sua irmandade de igreja. No Quebec, para passar a outra província em que eu fiz trabalho de terreno, a maioria das festas iniciou no fim dos anos 70. Existem 8 festas de associação, uma delas terceirense, e 3 festas de igreja. A Arquidiocese de Montreal não tem estatutos, mas a inovação nesta província é que os 4 padres portugueses já foram mordomos de festas. Ambas as situações, o padre como presidente ou como mordomo,
são inéditas na história das festas do Espírito Santo. A Igreja adquiriu, portanto, um poder oficial que não tinha no país de origem. Agora vou passar para ilustrar o que acabei de dizer a 3 estudos de caso. As festas requerem colaboração e gerem convívio. A questão sobre as festas trazerem a paz e união, que eu ponho no meu título, é menos previsível. Deparámos no decorrer do trabalho de campo com 3 tipos de conflito que podem levar à formação de novos grupos de sociabilidades. Entre organizadores de festas de ilhas diferentes. 2, entre dioceses e 2 centros comunitários com a Igreja constituídos por portugueses. E 3, entre irmãos e padre-presidente da Irmandade de uma Igreja. Para ilustrar o primeiro caso, no Ontário, uma localidade com cerca de 5.000 portugueses, o Clube Português Local, presidido por um Açor canadiano de segunda geração, isto é importante porque ele já não conhece certos códigos das ilhas, como sotaques, etc., passou a não contar com a adesão e o donativo das receitas das festas da parte dos mordomos terceirenses, que ele erradamente tinha como continentais. Este conflito passou pela formação de um clube rival e a festa estava em vias de se tornar um império ou mordomia independente do clube. Um segundo caso, no Quebec, envolveu também uma comunidade de cerca de 5.000 pessoas. A Igreja Portuguesa foi construída pelo Centro Comunitário, que gera os fundos para manter ambos e tem uma comissão das festas do Espírito Santo. A razão para criar o centro com a Igreja em 1974 foi religiosa e o fundador foi um padre. O conflito foi assim resumido em entrevista. E passo a citar. Os conselheiros dos bispos, em 1994, 20 anos mais tarde, portanto, começaram a fazer pressão sobre nós e fomos acusados de querer fazer dinheiro, o que levou a uma revoluçãozinha que feriu muita gente e destroçou famílias. O centro teve que se submeter ao que a diocese queria, por intermédio do padre. Metade do povo revoltado apoiou o centro e a outra metade foi atrás do padre à diocese para pedir outra igreja. Fim de citação. E estas 2 igrejas existem mais ou menos a 1 quilómetro uma da outra. O ponto de contenda nesta comunidade relativamente às relações entre a comunidade local, igreja e diocese, teve a ver com o emprego dos fundos engareados pelas festas. O padre criou na nova igreja um regulamento para controlar a seleção do mordomo por promessa ou por inspiração divina. E agora cito. Eu cito porque ele é o exemplo da mentalidade tradicional da religião oficial relativamente a estas festas. Tive que corrigir várias coisas. Em tempos, as pessoas que queriam ser mordomos corriam a gritar para o palco à última da hora, esperando algum palpite ou desejo de promessa. Repare, eu não quero tirar a alegria das festas. Compreendo que Deus toca no coração das pessoas. Mas, segundo a minha ideia, não me parece bem ver as pessoas a fazer comércio com Ele e a dizer: faça festa, e se o meu filho ficar melhor do cancro? Faça festa se o meu filho ficar melhor do cancro. Fazem a festa e depois desaparecem. É isto cristão? A norma aqui é que a festa do Espírito Santo tem que ser flexiva e não contar com milagres. Fim de citação. Ora, isto está realmente em contradição com o que dissemos no quadro teórico sobre o conceito de religião popular. A outra crítica que ele fez foi dirigida ao transnacionalismo das festas, que aparece aliada à necessidade, segundo ele, de separar fé e cultura. A festa já vem de lá. Eram os ricos que a faziam. Hoje está tudo rico. Eles, imigrantes, tomaram a posse das festas lá e estão a manipulá-las. É preciso separar fé e cultura. O ato de fé pode ser feito aqui. Fim de citação. E, por fim, ainda sobre a função económica das festas. Cito. Esta mordomia de 12 pessoas está sob a Igreja. As despesas e os lucros são da Igreja. O problema que se põe é utilizar o Espírito Santo para fazer dinheiro com as pensões e não as oferecer às pessoas que estão na necessidade. Hoje as pensões já não são esmolas. O que vai fazer a administração das festas com o dinheiro? Primeiro deverá ajudar a Igreja. A Diocese não dá um cêntimo para obras de manutenção. Fim da citação. Eu devo dizer que estas receitas
são dentro das dezenas de milhares de dólares, muitas vezes. Esta visão, contudo, deste padre que eu citei, não é partilhada por todos os padres entrevistados. Longe disso. Um padre voluntário, incidentalmente terceirense, comentou: na terceira houve aquilo de trazer o Espírito Santo para as igrejas, e tanto que em Toronto eles conseguiram fazer o que não realizaram na terceira. Sou da opinião que as festas devem ser uma organização essencialmente leiga. O que a gente aqui exige é que o dinheiro acumulado, aqui ele diz na Irmandade local, é que o dinheiro aqui acumulado seja usado para caridade em obras caritativas e não em obras para a igreja ou para o clube. Fim de citação. E agora passaremos ao terceiro caso, que é um clima de tensão que ainda perdura numa das paróquias de Toronto, que desde 2008, em que comecei a fazer trabalho de campo, perdura até hoje. Tanto que este ano a festa não foi celebrada e pensa-se que terá acabado de vez a festa, dado que a Comissão de Festas se dispersou. Na raiz do problema, os conflitos entre os membros da Comissão, oriundos das duas ilhas, mas que se entendem muito bem, e o padre. Estes conflitos têm sido mediados por mulheres da Comissão. Eu agora cito o mordomo, que é também membro da Comissão de Festas, nem sempre é o caso. Antigamente o mordomo era o presidente e nomeava o vice-presidente, mas atualmente o padre não tinha nada a ver com isso. A gente fazia as festas no salão e só lhe entregava o dinheiro delas no fim do ano. Agora o padre é que é o presidente. O padre na terceira só vence coroas e carne. Aqui, como é feito dentro da igreja encher a esta coisa, porque normalmente a igreja só tem o que recebe das coletas. Portanto, ele está a fazer a verificação do que disse mais foi falado anteriormente, mesmo sendo duas províncias diferentes. É que a igreja só recebe o que tem das coletas. Em 2007 foi o padre que escolheu o mordomo e nem disse à comissão. Mas nos factos é sobre o mordomo que cai a responsabilidade da festa e não no presidente da Irmandade, o padre. Fim de citação. Segundo os regulamentos, é lícito para o padre escolher o mordomo e até suspender a atividade da Irmandade, uma vez que, segundo este padre, cerca de 85% dos irmãos já não pertencem a esta paróquia e que a Irmandade não pode ser um corpo distinto da paróquia, o que também não condiz com os conceitos de religião cultural. Citando ainda o mordomo: isto está muito longe da maneira como fomos criados. As festas vão acabar e a culpa vai ser da diocese. Esta geração está na casa dos 40 e dos 50 e vai acabar com ela. A gente está aqui só a trabalhar. Compare-se o que acontece com uma companhia familiar. Cresce, mas os novos não cumprem e não falam com as pessoas mais antigas e depois não sabem como era a tradição de família. Fim de citação. Devo acrescentar, contudo, que quase todos os padres entrevistados são açoriano-canadianos, alguns já ordenados no Canadá, e têm uma visão mais progressista e respeitosa das festas, pese os casos que apresentei. Conclusão. Podias mudar. Portanto, temos aqui baseei o meu título nesta citação, que foi um comentário que me fez uma pessoa que me viu a fazer o trabalho terreno em Hamilton. Vivemos aqui momentos de grande paz e união. Às vezes perguntam, mas o que é isso do Espírito Santo, da coroa e da bandeira? Respondo-lhes que não parece ser grande coisa, mas que nos traz paz, união e bons momentos juntos de convívio. E para concluir, digo então que no nosso trabalho teórico fizemos referência às festas do Espírito Santo nos Açores e na diáspora como manifestações de religiosidade popular essencialmente leigas e tipicamente açorianas. A grande festa do Espírito Santo é um tempo de fé, de excesso, de troca, de gratuidade e de esbatimento de desigualdades sociais, pese embora a figura do mordomo. O mordomo abastado é alguém que atualmente vive fora da área portuguesa, poderá pertencer à segunda geração e que ainda investe na festa, portanto continua a pertencer à maioria social, tal definida no quadro teórico.
A influência do padre e da diocese cresceu em contexto diaspórico para afetar não só a organização da festa, mas também o sentido de localidade. Para os populares, a festa e a irmandade pode ir além da paróquia, cita no bairro tradicional, para incluir gente nos subúrbios mais afastados. As manifestações lúdicas de fé tendem a ser toleradas pela Igreja nem sempre desinteressadamente. A função económica da festa, o uso das pensões e ou receitas para as obras na Igreja e no clube tem constituído fonte de controvérsia entre irmandades, Igreja e Diocese. A mentalidade vigente em algumas dioceses, em especial a de Toronto, é tentar reorganizar a relação entre cultura, identidade e religião, pondo a religião em primeiro lugar. As festas do Espírito Santo, pequenos grupos de sociabilidade, reforçam a identidade açor-canadiana. Apesar de se dirigirem sobretudo à comunidade local em contexto diaspórico, têm podido influenciar e reanimar as festas nas ilhas e, pelos vistos, no continente, devido à sua natureza transnacionalista. Muito obrigada.